versículo 32 até o versículo 37. E então hoje nós encerramos o capítulo 13 e nós ficamos apenas com mais 3 capítulos, o 14, o 15 e o 16. O capítulo 14 será uma tarefa longa, porque é um capítulo extenso, mas o Senhor tem nos abençoado até aqui no estudo deste Evangelho, e nós vamos com fidelidade ir até o fim e completarmos então o estudo dele todo, versículo por versículo. Capítulo 13, do versículo 32 até o versículo 37, a palavra de Deus nos diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, ajude-nos a compreender a Tua mensagem, como ela foi ensinada pelo Teu Filho Jesus e foi registrada a nós pelo evangelista Marcos. Que nesta noite nós compreendamos, ó Deus, com profundidade o teor do ensino deste texto para o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos recordar um pouco. Nós falamos do capítulo 13 desde o início. O capítulo 13 começa com uma indagação que os discípulos fizeram depois de chamarem a atenção de Jesus para as grandes construções do templo, que foi chamado também o templo de Herodes, porque foi construído em seus dias. Nos dias de Herodes, nos dias de Jesus, um imposto era cobrado de todo judeu, era o imposto do templo. Este imposto era cobrado para a construção suntuosa, ou a reconstrução suntuosa daquele templo que tinha sido construído inicialmente por Salomão, foi derribado e queimado algumas vezes, e agora um favor romano, juntamente com a iniciativa de Herodes, levantava mais uma vez este templo. Ele estava nos dias de Jesus funcionando, estava quase concluído, e este templo foi construído com toda a grandiosidade que se esperava de um templo que deveria pelo menos ser compatível nas suas medidas com o templo de Salomão, que com certeza foi o mais glorioso, a mais gloriosa de todas as edificações do templo do Senhor lá em Jerusalém. Os discípulos passaram em frente às muralhas deste templo juntamente com Jesus, e eles exclamaram: Senhor, veja que pedras, que construções, porque eram de dimensões extraordinárias. Para quem não estava aqui na semana passada, eu citei que as pedras deste grande muro, algumas delas tinham 11 metros de comprimento, 6 de largura e 6 de altura. Imagine uma pedra desse tamanho, imagine o grande trabalho que esta construção deu para as pessoas naquela época, sem os maquinários e sem tudo que nós temos hoje de ferramentas para produzir isso. E eles fizeram, e os discípulos, admirados disso, exclamaram para Jesus a sua admiração, e a resposta que eles receberam de Jesus foi a seguinte: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Enquanto eles estavam admirados de tudo aquilo, Jesus dizia: eu vou destruir, o meu Pai destruirá tudo isso daqui, não ficará nada aqui. E então os discípulos caminharam com Jesus, mas uma boa parte do dia, chegaram ao Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras dá para se avistar claramente a construção do templo, e sentados de frente ao templo, eles
assentados aos pés de Jesus, questionaram o Senhor Jesus, dizendo: quando é que essas coisas aconteceriam? E Jesus então passa a respondê-los, mas não responder diretamente à pergunta deles. Mas Jesus começa dizendo: olha, em primeiro lugar, é necessário que vocês não se enganem com o tempo, porque vão surgir falsos mestres dizendo que chegou o fim. Porque por trás desta pergunta dos discípulos, quando estas coisas sucederiam, não estava uma preocupação tão somente com a estrutura daquela construção, mas na mentalidade do judeu, como o templo era o centro de tudo, o centro da religião, o centro da adoração, o centro do culto, o centro da vida do judeu, a destruição do templo só poderia significar uma coisa: o fim do mundo. Então a pergunta que eles estavam fazendo para Jesus de fato era, não quando o templo cairia, mas a pergunta de fato é quando será o fim do mundo. E então Jesus diz para eles: olha, cuidado, não se enganem, porque antes que isso aconteça, virão falsos mestres, virão pessoas que tentarão enganar vocês, vocês verão guerras, vocês verão terremotos, vocês verão nações se levantando contra nações, vocês verão ainda muitos sinais, e isso é apenas o princípio das dores, isso não é o fim. Do versículo 9 em diante, ele começa a dizer qual atitude eles deveriam ter diante daquele fim que viria. Eles deveriam, primeiro, estar sobre aviso, porque eles com certeza seriam perseguidos. Antes que o fim viesse, eles ainda teriam que passar por uma grande perseguição àqueles que seguiam o nome de Jesus, que seguiam a Cristo. E isso aconteceu já no primeiro século. No primeiro século, os cristãos foram açoitados e perseguidos por causa da sua fé. E o Senhor Jesus diz que é necessário que isso acontecesse. Era necessário, porém, ainda que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Então o fim do mundo não seria antes que o Evangelho alcançasse todos os povos e línguas, obviamente aqueles que o Senhor quis que este Evangelho alcançasse. Então ainda não era o fim, porque era necessário que o Evangelho fosse pregado, e o Evangelho ainda estava restrito dentro da nação de Israel. No versículo 11, Jesus disse que quando chegar nesse tempo, eles vão ser entregues, eles serão enganados, eles cairão em ciladas, e eles serão entregues pela sua fé. Pais entregariam seus filhos, e filhos entregariam seus próprios pais à morte, por causa da fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus fala para eles que esses dias vão ser dias curtos, porque se esses dias não fossem abreviados, até os eleitos do Senhor, nenhum deles sobreviveria ou resistiria às questões desse dia. E Jesus conclui dizendo: olha, vocês serão odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando de coisas que devem ainda acontecer antes do fim. E o alerta de Jesus é para que aqueles homens não se iludissem, nem se enganassem com os profetas de última hora, que estão aparecendo o tempo inteiro na história, dizendo: olha, o fim do mundo vai ser tal dia e tal data. Nós convivemos com esse tipo de coisa no final do ano passado, quando tinha lá uma profecia para 12/12 de 2012. Esse tipo de coisa vem acontecendo desde os dias de Jesus e continua a se repetir. Os cristãos, muitos evangélicos mal informados, esperavam o fim do mundo na passagem do ano 2000 para o ano 2001, ou do ano de 1999 para o ano 2000. Por quê? Porque eles acreditavam numa coisa que não é literal e que não pode ser extraída das Escrituras. Eles acreditavam numa frase que dizia assim: de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E as pessoas imaginavam que Jesus viria na virada do milênio. Pois bem, Jesus alertou os discípulos a respeito disso. Mas a essa altura, uma curiosidade ainda está para ser respondida. Tanto a de quando virá o fim, Jesus já deu os sinais de quando isso aconteceria, seria não antes que todos esses que Jesus deu se cumprissem na vida de todo cristão. Mas havia ainda uma questão: quando é que o templo cairia? Quando é que aquele templo que Jesus olhou e disse para eles que nenhuma daquelas pedras ficariam, todas seriam derribadas, quando isso aconteceria?
No versículo 14, então, Jesus começa a dar as respostas às questões menores, ou seja, a primeira pergunta que gerou aquela conversa, a pergunta: quando é que este templo, o templo lá de Jerusalém, cairia? E aí Jesus responde, versículo 14: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver acima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Nós vimos isso na semana passada. Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, quando um homem não judeu, quando um homem que estiver disposto a praticar todo tipo de abominação, como o que vocês já conhecem, o povo conhecia como abominável da desolação, uma figura do 4º século antes de Cristo, chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio era um persa, e na expansão do domínio persa, ele dominou Israel, ele dominou Jerusalém, e ele, na invasão dele a Jerusalém, ele queimou o templo, e depois, dentro do templo do Senhor, ele levantou um altar, e em cima desse altar ele sacrificou uma porca. E isso, para o judeu, foi o ato mais ofensivo de todos aqueles levantes contra Israel, todas aquelas circunstâncias em que Israel esteve debaixo do domínio de outras nações. Nenhuma delas foi tão dolorosa como ver um animal impuro ser sacrificado dentro do templo do Senhor por um homem que era a personificação para os judeus do mal. Então, quando Jesus fazia referência àqueles homens, dizendo: quando vocês virem um abominável da desolação, Jesus está dizendo assim: olha, quando um estrangeiro dominar Jerusalém, o lugar onde ele não deveria estar, por isso que Marcos diz, quem lê entenda. Lá em Lucas já deixa claro, quando Israel for sitiada, quando Jerusalém for tomada. Então, esta era a resposta que Jesus estava dando para eles: olha, quando é que este templo vai ser destruído e não ficará nele pedra sobre pedra? Quando um homem vir e dominar esta cidade. E isso aconteceu, a história nos conta que isso aconteceu no ano 76 depois de Cristo. O general Tito, filho do imperador, veio sobre a Palestina, especialmente em direção a Jerusalém, sitiou Jerusalém. Esta campanha militar dos romanos contra os judeus, especialmente contra os cristãos, ela durou cerca de 3 anos. E Jesus havia dado uma instrução clara, no versículo 15, que quem estivesse naquela região, fugisse para os montes, não fosse para dentro dos muros de Jerusalém. Quem estivesse trabalhando no campo, deveria ir embora, não voltasse para pegar nada. Jesus disse: orem para que isso não aconteça no inverno, porque no inverno é muito mais difícil de fugir. A gente está tendo um exemplo disso esse final de semana, que é falta de luz, chuva, frio, e é uma mudança fabulosa o tempo inteiro. É muito mais difícil fazer qualquer coisa neste ambiente. Mas o que os judeus fizeram naqueles dias? Ao invés de fugirem, eles voltaram para dentro dos muros de Jerusalém. E eles ficaram lá dentro dos muros de Jerusalém, exatamente o contrário do que Jesus havia dito para os discípulos fazerem. E quando Tito invadiu Jerusalém, que é uma cidade extremamente pequena, quando ele invadiu os muros de Jerusalém, a história nos conta que ele matou cerca de 1 milhão de cristãos judeus dentro de Jerusalém, nesta circunstância. Então isso foi o cumprimento. E depois eles queimaram o templo, destruíram o templo, queimaram os muros, destruíram os muros. E depois, lá no ano 103, uma outra revolução entre os judeus começou contra os romanos. E aí os romanos desceram novamente contra Jerusalém e acabaram de destruir tudo que havia de resto do templo de Jerusalém. E então, entre 76 e 103 depois de Cristo, esta profecia de Jesus quanto à destruição do templo, ela se cumpriu na íntegra, item por item. Não ficou lá pedra sobre pedra. Até o muro das lamentações que existe lá hoje é um escombro de algo que foi construído posterior, porque daquele templo de Herodes não sobrou nem o muro e nem o templo. Tudo foi destruído. Então Jesus alerta aqueles discípulos sobre quando isso iria acontecer,
E na continuação do texto, o Senhor Jesus também já pula lá para frente. Por quê? Porque essa profecia é uma profecia de duplo cumprimento. É uma profecia de cumprimento naquela geração, pois lá no a partir do versículo 28, Jesus vai dizer, ó, não vai passar essa geração antes que essas coisas aconteçam. Ele estava falando por volta do ano 31, e essas coisas aconteceram no ano 76. Então Jesus disse, não vai passar a geração de vocês antes que essas coisas se cumpram. Mas ao mesmo tempo Jesus havia dito estas profecias num âmbito muito mais amplo e muito mais distante deles cronologicamente. Por quê? Porque as referências que Jesus faz aqui também são a grande tribulação que ainda está por vir. E por que eu posso dizer que essa grande tribulação está por vir? Já destruíram o templo, já perseguiram cristãos, já mataram milhões lá, mas o Senhor Jesus ainda aqui, neste texto que nós vimos na semana passada, o Senhor Jesus disse, olha, e farão em Jerusalém coisas que nunca foram feitas antes e nunca será feito depois. E aí nós fazemos a seguinte análise. Bom, Tito matou aproximadamente 1 milhão lá no ano 76. Mas Hitler matou aproximadamente 6 milhões no século passado. De judeus. Então já aconteceu algo pior. Então a profecia de Jesus quanto à grande tribulação, ela não se cumpriu lá no primeiro século. E ela ainda não se cumpriu aqui com Hitler também. Você pode dizer, mas pastor, por que não se cumpriu agora com Hitler, já que ninguém fez nada pior com os judeus do que Hitler fez? Olha, não se cumpriu por quê? Se você continuar lendo o texto, no versículo 24, o Senhor Jesus vai nos dizer que logo após esses acontecimentos, o Senhor viria. O céu se converterá em trevas, o sol se converterá em trevas, a lua também escurecerá, as estrelas cairão do céu, o céu se abrirá, e o Senhor descerá sobre as nuvens com poder e glória. Logo após esses acontecimentos. Como o sol não escureceu, a lua não deixou de dar o seu brilho, as estrelas não caíram do céu, e o Senhor não foi visto por todo o olho, descendo sobre as nuvens com poder e glória, significa que a profecia a respeito de Jesus, que se cumpriu em termos limitados, restritos, lá em Jerusalém, no ano 76, na sua magnitude, ainda está para se cumprir. E é esta a mensagem que Jesus trouxe aos discípulos, aos seus apóstolos, ao responder a pergunta. Ele deu a resposta quanto à destruição do templo, mas também deu àqueles discípulos condição de lerem os sinais dos tempos e permanecerem preparados, firmes para aquilo que ainda estava para acontecer. O versículo 27 diz, e ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Como nós estamos aqui ainda, então esses fatos ainda não se cumpriram. Então alguns se cumpriram na história, no ano 76, e outros ainda estão para se cumprir. O nosso texto de hoje é uma exortação que Jesus faz, Jesus fez aos discípulos lá, e essa exortação vale também para nós. Por quê? Porque a data, o dia, a hora em que o Senhor Jesus virá, e por consequência os 3 anos que antecederão isso, ou os 3 tempos, como diz a Bíblia, e tomara que sejam apenas 3 anos, estes 3 tempos e meio, como diz Apocalipse, que antecederão a vinda do Senhor Jesus, nós não temos como situar isso na história. Por que nós não temos como situar? Porque Jesus disse que nem os anjos, nem ele, o Filho, sabem o dia e a hora. Portanto, o que eu devo fazer? Eu devo conhecer os sinais e eu devo viver em vigilância. E é disso que Jesus está falando, é uma exortação a uma vida vigilante. Vejamos o texto. Vou voltar um pouquinho com vocês, no versículo 28 diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha o que Jesus está dizendo, não é só a figueira que vive essa realidade. Toda árvore frutífera no inverno perde as suas folhas. E lá no final do inverno, quando estas árvores começam a brotar e as folhas começam a florescer e as flores aparecem, o que nós sabemos? O que está acontecendo? Nós estamos chegando na
Primavera, certo? E depois nós temos o quê? O verão. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Olha, até olhando para um figo, ou para uma árvore qualquer frutífera, vocês podem antecipar o que está por vir. Então, o que eu estou dizendo a vocês é para que vocês fiquem atentos ao tempo. Porque assim como você pode antever a chegada do verão pelos sintomas que acontecem na figueira ou em uma árvore frutífera, assim também vocês poderão ver quando estiver chegando os últimos dias, ou o último dia, através dos sintomas que vocês vão perceber no mundo, o aumento deles. Continuando, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E do que Jesus está falando? Da destruição do templo. Não está falando, entretanto, do fim, do último dia. Versículo 32. Mas a respeito daquele dia, o último dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que eu tenho que fazer então? Versículo 33. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E esta talvez seja uma das informações do Evangelho mais negligenciada pelo povo de Deus. A nossa matemática é a seguinte: pastor, Jesus disse lá no ano 32 e no ano 33 que ele viria, sem demora. A igreja lá do primeiro século, ela viveu esperando a volta de Jesus, ela viveu como se a volta de Cristo fosse iminente. Mas passou o primeiro século. A igreja viveu como se a volta de Jesus fosse iminente no segundo século, mas passou o segundo século. E pastor, já se foram 20 séculos e nós estamos no 21º século. Nós não vamos mais criar expectativas como os irmãos criaram nos primeiros séculos. Porque se já passou 20 até agora, talvez ainda passe mais uns 10. E essa é a conta errada. Porque a conta certa é a seguinte: olha, que bom que Jesus não sabia, e que nem os anjos sabiam, e que nem os apóstolos souberam. Por quê? Porque imagine se eles soubessem que a volta de Jesus seria, por exemplo, no século 21. O que a igreja teria feito entre o século I e o século 21? Se esperando a volta iminente de Cristo, nós somos lerdos em fazer a obra do Senhor, você já imaginou se aquela igreja lá no primeiro século recebesse a informação de Jesus o seguinte: olha, eu vou vir daqui 2100 anos. Então, que bom, azar de quem estiver lá, porque nós aqui vamos viver uma boa. O Evangelho não estaria aqui no Brasil, por exemplo. O Evangelho chegou no Brasil porque alguns missionários entenderam que eles tinham que levar esta mensagem urgente, porque talvez Cristo viesse no próximo ano. Então eles precisariam vir rápido para cá. Esta igreja plantou muitas outras igrejas nessa região, entendendo o quê? Que Jesus poderia vir daqui a um mês. E então eu preciso anunciar o Evangelho nas cidades vizinhas. Mas de repente, por um motivo que nós não sabemos, nós simplesmente paramos de olhar o tempo, paramos de pensar na vinda de Cristo Jesus, e aí nós estagnamos. Nós não cuidamos do nosso comportamento, nós não cuidamos da nossa relação com Deus, e nós não trabalhamos. E então Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, eu não sei o tempo, os anjos não sabem, somente o Pai, mas eu digo uma coisa para vocês: estais sobre aviso. Por quê? Porque vocês não sabem o tempo. Então vocês precisam ficar preparados a todo momento. Em todo tempo vocês precisam estar vigilantes. Isso não significa que eu vou acordar todos os dias pela manhã e vou abrir a janela e vou olhar para a nuvem para ver se Jesus não está lá e eu estou perdendo o grande evento. Porque a Bíblia mesmo diz que todo olho verá. Não importa se você estiver dormindo, acordado, trabalhando, onde você estiver, será um evento tão
será um hecatombe, será algo tão fantástico que nenhum olho na terra ficará fechado nesse momento. Veja só, eu citei na semana passada, e nós temos um texto literal aqui, nós estamos no Evangelho, uma narrativa daquilo que Marcos ouviu da boca de Jesus. Jesus diz, não é João falando do futuro, usando ilustrações, usando figuras, aqui não, aqui é Jesus falando do futuro. Jesus está dizendo o seguinte, olha, então o céu vai se turbar, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do céu. Ele fala, mas pastor, é impossível estrela cair, porque as estrelas, elas não estão penduradas aí nas alturas, elas não são como aquele quarto de criança que a gente põe um monte de coisinha para ficar brilhoso, estrelas não caem do céu. É verdade, eu concordo com você, estrelas são milhares de vezes maiores do que esse planeta, então não tem onde elas caírem. Mas eu digo para você, o mesmo Deus que as colocou lá, no último dia as arrancará de lá. E não queira me perguntar onde Ele vai colocá-las, mas Ele vai arrancá-las de lá, porque é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia não é um livro de ciência, mas é um livro de fé, é um livro em que eu creio neste livro. E este livro, que é para mim a palavra de Deus, diz que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, diz que Ele arrancaria do céu as estrelas, para chamar a atenção de todos os homens. No Antigo Testamento, os profetas dizem que Deus rasgará o céu como se rasga um rolo, e o abrirá. E então toda essa estrutura que nós conhecemos, e que cientificamente nós explicamos algumas coisas, tudo isso vai cair por terra. Todos os tipos de leis da física serão quebrados nesse dia. E nesse dia então todo olho verá e reconhecerá, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E Jesus está dizendo o que para os discípulos? Vocês devem estar vigilantes, para que vocês não sejam pegos de surpresa nesse dia. E veja o exemplo que Jesus vai usar, no versículo 34. É como um homem que, ausentando-se do seu país, isso provavelmente era muito comum na cultura de Jesus, nos dias em que ele viveu entre nós. As pessoas viajavam, e aqueles que tinham muitas posses, eles davam autoridade aos seus empregados para cuidar daquilo. E eles instituíam lá aqueles que iam cuidar das coisas, aqueles que iam vigiar, um porteiro, uma pessoa que ficaria guardando todas essas coisas. E o Senhor Jesus disse, olha, é como este homem, ausentando-se do país, que deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Versículo 21, Jesus diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Sabe aquela ideia do segurança que você põe para guardar a loja, para guardar o mercado, e de repente você resolve ir buscar alguma coisa lá de noite, e chega lá, o cidadão está dormindo? Pois é, a ideia é exatamente essa. Ah, pastor, mas por que uma pessoa não pode estar dormindo na hora que Jesus voltar? Muitas pessoas estarão dormindo. Mas o sono aqui não é este sono aí. O sono aqui é o sono da alienação. É o sono do conformismo, do comodismo. É o sono do desinteresse. É o sono da frieza. É o sono da insensibilidade, é o sono da falta de temor, que muitas pessoas estarão vivenciando no dia em que o Senhor Jesus voltar. Lá em Tessalonicenses, o Senhor Jesus falando, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica, ele dizia o seguinte: quando andarem dizendo por aí paz e segurança, o Senhor Jesus virá como ladrão da noite. E por que Paulo disse isso? Porque sempre foi uma grande tentação para quem conhece a Cristo, para quem vive debaixo da graça, para quem aprende a respeito do céu, para quem aprende a respeito das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. É uma tentação com o tempo nós ficarmos tão absolutamente tranquilos em relação à eternidade, que nós nem paramos mais para pensar nela. É uma coisa tão segura para nós, que nós dormimos o sono da opulência, o sono da falta de preocupação.
Mas o fato de eu ter convicção a respeito da salvação, por causa da graça maravilhosa que me alcançou, porque Cristo morreu na cruz no meu lugar, porque Ele me chamou, porque Ele me transformou, o fato dessas coisas terem acontecido, elas me colocam absolutamente comprometido com o quê? Comprometido não só em anunciar que Cristo vem, mas comprometido em viver na ardente expectativa de que a sua vinda seja iminente. E isso me faz o quê? Isso me faz dormir. Depois eu vou contar a história para vocês. Me faz dormir com o olho aberto e outro fechado. Porque eu não quero perder esse momento de jeito nenhum. E eu não posso perder oportunidade nenhuma de anunciar este momento e de levar pessoas a esperar comigo por ele. Mas a história que eu queria contar para vocês é que tem uma figura muito interessante, muito engraçada, que frequenta aqui a secretaria, pelo menos uma vez por semana ele passa aqui. É conhecido aí na cidade como Luiz XV. Ele carpe terrenos, carpe quintal. E uma vez ele diz isso, que ele aprendeu uma técnica no exército em que ele sempre dorme com o olho aberto. Então um olho vigia e o outro olho dorme. Eu falei para ele uma vez: rapaz, eu preciso aprender esse negócio e preciso ensinar isso para a minha igreja, porque o Senhor Jesus disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então não dá para dar essa boiada para o inimigo de dormir com os dois olhos fechados. Então eu aprendi a dormir com um olho fechado e outro aberto. É óbvio que são os exageros do Luiz XV. O Sr. Josias inclusive está escrevendo um livrinho só com as histórias que ele ouve desse Luiz XV. Quem sabe ainda cabe ajudando o próprio Luiz XV. Mas o fato é que Jesus está dizendo assim: um cristão, ele tem que estar vigilante. O coração dele, ele está com um pé na eternidade. Por que ele está com um pé na eternidade? Porque ele tem convicção a respeito do céu, porque essa convicção quem dá a ele é o Espírito Santo, que é selo no coração dele. Mas o outro pé dele está aqui, porque ele está andando todos os dias nessa terra, e ele não vê a hora que esse dilema acabe. Isso é chamado na teologia do jaio, ainda não. Eu já sou salvo porque a obra de Cristo é uma obra definitiva, mas ainda não, porque eu ainda estou com o pé aqui na terra. Eu ainda tenho pecados, eu preciso ser transformado completamente, preciso ser glorificado. E então não tem nada mais importante para um cristão do que almejar, ver e saber desse dia. Esse dia é o dia mais importante da nossa história. E o cristão que entende isso, o que ele faz? Ele vigia, ele ora, ele trabalha, porque ele está a todo tempo pensando nesse momento. O Senhor Jesus conclui dizendo: o que porém vos digo a todos, vigiai. É como se Jesus estivesse dizendo: tudo que eu estou dizendo para vocês se resume a uma coisa: vigiai. E aí eu preciso lembrar um fato com vocês. Por que Jerusalém foi destruída lá no ano 76? Eu esclareci isso quando nós iniciamos o capítulo 13. Eles foram destruídos, por quê? Porque eles mataram os profetas, porque eles rejeitaram o próprio Filho de Deus, porque eles sempre foram rebeldes ao Senhor. E o Senhor os disciplinou severamente por causa da sua rebeldia. Ora, se Deus disciplinou tão severamente um povo que foi durante vários séculos, milênios, chamado de povo exclusivo de Deus, você acha que Deus vai deixar impune as nossas transgressões, as nossas negligências, a nossa falta de atenção? Não estou falando aqui de ir para o inferno agora, não estou falando disso, porque a salvação é pelos méritos de Cristo Jesus. Mas eu estou falando de passar por coisas dolorosas, como o povo de Israel passou. Lá em Isaías capítulo 1, o Senhor nos ensina o seguinte: Deus estava falando com Judá, Ele disse: olha, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlata, como carmesim, eu os tornarei branco como a lã, alvos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês não me ouvirem e forem rebeldes, vocês morrerão ao fio da espada. Em nenhum momento, esse texto é um texto dirigido a gente crente, povo de Deus, foi dirigido ao povo de Judá. E o que esse texto está dizendo? Em nenhum momento esse texto está dizendo que aquele povo deixaria de ser povo de Deus, ou que aquele povo, a consequência era céu e inferno. Não, essas coisas estão resolvidas. Aquele povo era o povo da aliança. Mas esse texto está dizendo a respeito de que tipo de vida e de que tipo de morte nós experimentaremos por consequência da nossa atitude diante dos alertas que Deus nos dá.
Deus disse para aquele povo: se vocês se arrependerem, vocês ainda vão ter o prazer de comer o melhor desta terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês morrerão ao fio da espada. Eles escolheram o caminho da rebeldia e morreram ao fio da espada. Muitas gerações morreram ao fio da espada dos babilônicos, morreram ao fio da espada dos assírios, morreram ao fio da espada de povos persas, de povos medo-persas, de povos gregos, de povos romanos. E Jerusalém foi destruída por romanos no ano 76 e no ano 103. Muitos desses judeus ainda foram mortos por Hitler agora. E muitos cristãos ao redor do mundo também sofrem. Mas nada se comparará, e nada pode ser comparado ao sofrimento que muitos de nós cristãos iremos enfrentar na grande tribulação. Por quê? Porque não fomos vigilantes. Porque quando deveríamos correr para os montes, nós voltamos para dentro de Jerusalém. Porque quando nós deveríamos vigiar como o Senhor Jesus manda vigiar, nós resolvemos dormir. Porque quando nós deveríamos estar trabalhando e ceifando os campos, nós decidimos cruzar os braços. Então, a chamada de atenção do Senhor para todos nós nessa noite, encerrando esse capítulo 13, é essa: estais sobre aviso, vigiai, orai, trabalhai. São essas atitudes. Nestes tempos de incerteza, onde nós não sabemos quando será exatamente o fim, o que eu devo fazer? Para resumir isso, aplicação prática para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, o que eu tenho que fazer? Jesus me ensina que eu devo ficar sobre aviso. Jesus me ensina que eu devo vigiar. O dever prático de um crente, diante da expectativa da segunda vinda de Jesus, é a vigilância. O que mais? O dever prático é a oração. Quanto que eu tenho orado? Quanto você tem orado? Ora, o Senhor Jesus está às portas. O quanto nós temos conversado? Vou pegar a nossa moçada aqui. Será que eu passo mais tempo conversando com Deus do que eu passo no Facebook batendo papo com a moçada? Será que nós estamos sendo vigilantes? Porque na realidade a maior parte do nosso tempo nós não gastamos ele focando a nossa atenção em Cristo e na vida do Senhor. E aí nós começamos a julgar o seguinte: será que de fato nós estamos pensando na segunda vinda do Senhor Jesus? Ou será que é só quando dá um trovão desse bem forte que a gente lembra: Jesus, tem misericórdia? Pois é. Alguém disse para mim ontem: pastor, o que está acontecendo? Essa chuva é chuva de verão, nós estamos em pleno inverno. Outra pessoa diz: amanhã vai fazer muito frio. Eu acordei, 8 horas da manhã, tinha um sol na minha janela, fantástico. Ele não durou muito tempo, porque as nuvens encobriram, mas estava lá. E aí eu comecei a pensar assim: olha, sabe que aquela irmã tinha razão, a coisa está muito estranha. O cristão, ele está sempre nessa suspeita. E quando ele tem essa suspeita, ele dobra o joelho, ele ora, ele fala com Deus: Senhor, será que está chegando a hora? Será que eu já posso fazer minhas malas? Será que está chegando o momento que eu vou ficar livre da influência do pecado? Será que está chegando o momento que eu vou ver o meu Senhor descendo sobre as nuvens com poder e glória? Será que está chegando o momento que eu não vou precisar mais viver nesse mundo tão entregue a Satanás? O cristão, ele está sempre nessa expectativa. E eu tenho que de fato ter as atitudes práticas que demonstram que eu tenho essa expectativa. Vigiar, orar, por último, trabalhar. Ora, quem tem essa expectativa trabalha. Trabalha por quê? Trabalha porque tem urgência. É como eu disse, se a igreja soubesse o dia, lá no primeiro século, o evangelho não tinha saído de lá. Mas como o Senhor não deu o dia para nenhum de nós, significa que nós temos muita tarefa a fazer ainda, porque talvez o Senhor Jesus volte amanhã, mas talvez Ele volte daqui a 2 séculos, e alguém daqui a 2 séculos poderá dizer: graças a Deus que a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva não ficou achando que Jesus ia voltar só daí 2 séculos, porque como eles não sabiam a data, eles trabalharam, o Evangelho chegou até aqui. Louvado seja Deus, porque eles não sabiam, e trabalharam porque não sabiam.
Então o que eu preciso fazer? Vigiar, orar e trabalhar, porque eu não sei o dia nem a hora. Então, enquanto eu não sei o dia nem a hora, eu não tenho condição de marcar essa data. Então vou trabalhar, eu preciso trabalhar para que o Evangelho alcance a todos aqueles que o Senhor quis salvar. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, esta é a missão que o Senhor nos deu. O capítulo 13 é isso. O Senhor Jesus começa dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês não ponham o coração nesse templo, porque esse templo vai cair. Fiquem vigilantes, porque muitas coisas difíceis, ruins, vão acontecer antes. Muitas coisas boas também. O Evangelho alcançará todas as nações. Isso ainda não é o fim. Muito acontecerá, mas um dia, o sol se converterá em trevas, a lua não dará seu brilho, e o Senhor Jesus descerá sobre as nuvens com poder e glória. Pense nisso, sonhe com isso, deseje isso, ore ao Senhor por isso, e vigie, ore e trabalhe, porque é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente possa refletir sobre estas coisas. Irmãos, falando de maneira bem impessoal, de maneira bem pessoal com vocês, informal, a gente está vivendo um tempo de profunda alienação da igreja. Nós estamos ocupados com um monte de coisa. Nós todos estamos ocupados com dezenas e dezenas de coisas. E a igreja se tornou algo que o pouco de tempo que nós reservamos, não para a igreja, mas para juntos trabalharmos para o Senhor, se tornou quase como um enfado e canseira para muita gente. Se tornou como uma tarefa que você faz por obrigação, você não faz com prazer nem com alegria. O nosso tempo ele está tão tomado pelo modelo de vida do século 21, que a gente não tem mais tempo para orar nem para ler a Bíblia. E o pouco de tempo que a gente tem livre, a gente nem gasta saudavelmente, porque na maioria das vezes a gente gasta no computador, gasta no Facebook, gasta fazendo uma série de coisas, e nem com a família a gente divide esse tempo livre. Quanto mais pensa na obra do Senhor e no retorno do Senhor Jesus. Durante muitos séculos, a igreja e os cristãos, em todo o tempo livre que eles tinham, eles só pensavam na vinda do Senhor Jesus. Paulo pensou tanto na segunda vinda do Senhor Jesus, que nos poucos anos que ele teve como cristão para trabalhar, ele evangelizou a Ásia Menor, evangelizou a Macedônia e entrou na Europa. E morreu antes que pudesse chegar na Espanha. Sem carro, sem televisão, sem internet, sem rádio, sem telefone, sem jornal. Apenas ele e a unção do Espírito Santo. Só. E nós temos tantas coisas e às vezes não anunciamos o Evangelho para a pessoa que mora há anos do lado da nossa casa. Veja, nós precisamos vigiar, orar e trabalhar, porque é algo extremamente relevante, mas não para o lado positivo, mas para o lado negativo, está acontecendo conosco. Um esfriamento, um arrefecimento, uma acomodação que é terrível, que não é própria de alguém que conhece a Cristo e sabe daquilo que Cristo anunciou e profetizou. Que Deus mude o nosso coração e que Ele coloque em nós esta urgência toda que Jesus colocou no coração, porque eu tenho certeza que depois deste evento aqui, aqueles discípulos, é como se eles tivessem bebido gasolina. Eles saíram dali, eles sabiam que muitas coisas tinham para fazer, muita coisa ainda ia acontecer, e eles não podiam perder tempo algum. Logo depois disso acontece a paixão de Cristo, e os discípulos sabem da urgência da missão deles, e provavelmente deve ter sido, depois da ascensão de Cristo, deve ter sido algo muito difícil permanecer em Jerusalém 50 dias, sabendo de tudo que eles precisavam fazer. Mas Jesus diz: permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Por outro lado, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, e eles foram cheios, se tornaram cheios do Espírito Santo, imediatamente eles saíram dali, e eles foram produzir, foram trabalhar, foram fazer a obra que o Senhor tinha dado para eles. E eles incendiaram o mundo em menos de um século com aquela mensagem do Evangelho, e o cristianismo se tornou tão grande, que no século III
o imperador de Roma, Constantino, para não perder o império, ele teve que declarar o cristianismo a religião oficial de Roma. Infelizmente isso trouxe outras consequências, mas em 3 séculos o mundo conhecido da época conheceu o Evangelho. Se nós analisarmos o que o cristianismo fez nos últimos 3 séculos da história, nós vamos perceber que nós perdemos muita força. E 12 homens com a sua mensagem, e os discípulos deles, e os discípulos dos discípulos deles, em 3 séculos, evangelizaram o mundo. Nós temos tudo à nossa disposição, e em 3 séculos, nós conseguimos divisões, conseguimos centenas, talvez milhares, ou talvez dezenas de milhares de denominações que não se entendem, e conseguimos um monte de gente decepcionada com o Evangelho, e que não quer saber de igreja de jeito nenhum. Algo mudou drasticamente com os cristãos. Mas a palavra do Senhor nos chama a voltar ao centro. E o centro é a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Vigiai, orai e trabalhai, até que o Senhor Jesus volte. Oremos. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Temos muitas coisas que aprender na Tua palavra. Mas hoje, ó Deus, o Senhor nos chama a atenção, ó Pai, para a atitude que nós devemos ter frente às incertezas do nosso tempo. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Teu Filho voltará, e que o Senhor fará, ó Deus, e cumprirá tudo aquilo que foi nos anunciado a respeito do último dia. Mas, ó Deus, infelizmente, as atitudes que nós deveríamos ter, ó Pai, na expectativa e na incerteza dessa data, elas não têm sido presentes na nossa vida, ó Pai. Nós tememos e trememos diante do Senhor por isso. Ó Deus, tira-nos do nosso comodismo. Ó Senhor, desperta-nos, ó Pai, do nosso conformismo. Tira-nos, ó Deus, dessa alienação, dessa frieza, ó Deus, dessa falta de interesse pelas coisas do Senhor, essa falta de desejo, de anseio pelo dia glorioso do Senhor. Ó Deus, muda o nosso coração, converta, ó Deus, nos desta apatia, enche-nos, ó Deus, com o fervor do Senhor, coloque em nós uma ansiedade, uma santa ansiedade por aquele dia, e que isso, ó Deus, nos leve a vigiar dia e noite, lendo o tempo e observando as coisas deste mundo, para que a gente perceba, ó Deus, assim como aqueles que olham para as folhas do figo e percebem que o verão está chegando, assim também que nós olhemos para este tempo e percebamos que a vinda do Teu Filho é iminente, e isso, ó Deus, nos leve a orar mais, e isso nos leve a trabalhar mais. Ó Senhor, promova esta obra no nosso coração. Palavras e argumentos humanos não nos convencem, mas o Teu Santo Espírito nos move, nos muda, nos transforma, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos encha com Teu Espírito, que o Senhor nos faça, ó Pai, nos desprendermos das coisas desse tempo, daquilo que tem amarrado a nossa vida, daquilo, ó Deus, que tem nos aprisionado, ó Deus, a uma vida lenta, uma vida morosa, uma vida adormecida, uma vida, ó Deus, preguiçosa. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai, para viver para o Senhor, para dedicar o melhor do nosso tempo ao Senhor, para servir ao Senhor com alegria, não com cansaço, não com desânimo, para oferecer ao Senhor o melhor das nossas forças e dos nossos talentos. Desperta-nos, ó Deus, como Cristo despertou os discípulos naquele dia lá no Monte das Oliveiras. Que o Senhor desperta-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, possamos ter expectativa pela volta do Teu Filho, para que nós possamos, ó Deus, orar, para que nós possamos vigiar, para não cair em tentações, vigiar, ó Deus, para ler o tempo, vigiar, ó Deus, para sermos mais estratégicos, mais rápidos, mais eficientes no trabalho que o Senhor nos deu, de levar este Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Desperta-nos para fazer isso, ó Deus, que o sentimento da iminência da volta do Teu Filho nos mova, ó Deus, a priorizar a obra do Senhor sobre os nossos trabalhos e sobre as nossas prioridades pessoais. Que a gente priorize a obra do Senhor, porque a nossa vida de fato está escondida, está oculta em Cristo Jesus. O que havemos de ser de fato é aquilo que será revelado quando nos encontrarmos com o Teu Filho. Esta vida que nós temos aqui, ó Deus, é uma vida passageira, é a vida de peregrinos sobre terra estranha. Não permita, ó Deus,
que nós nos percamos nas coisas desta vida, ao invés, ó Deus, de olharmos, considerarmos e ansiarmos pelas coisas que o Senhor tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que nós teremos o privilégio, ó Deus, de desfrutar por toda a eternidade com o Senhor. Que isso mova o nosso coração, que isso mova as nossas mãos, que isto mova, ó Deus, a nossa vida, para que a gente viva, ó Deus, de fato para a Tua glória e sirva ao Senhor de todo o coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.